Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar prosseguimento aqui nas nossas videoaulas do capítulo 4, Introdução à Auditoria Governamental. No vídeo anterior a gente viu conceitos de auditoria, né, e a origem de auditoria, a gente viu de onde é que surgiu, né, essa atividade, vimos também os tipos de auditoria, né, auditoria pública e privada. Dentro da auditoria pública, né, tem a auditoria tributária fiscal, auditoria de gestão pública. E nós vimos que o nosso foco aqui é na auditoria de gestão pública. Vimos também que a auditoria ela busca, né, avaliar os atos da administração, os atos e os fatos da gestão pública, e que esses atos e fatos eles têm algumas condições de validação, né, que é a legitimidade, legalidade, eficácia, eficiência, economicidade, efetividade, qualidade e equidade. Bom, na aula de hoje, nós vamos entrar no tópico de finalidades da auditoria governamental, objetivos e objetos da auditoria governamental e abrangência da auditoria governamental. Vamos lá. Primeiro tópico, então, finalidade. Bom, a finalidade da auditoria governamental, né, da auditoria de gestão pública, primeiro, é avaliar, avaliar e comprovar comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos públicos, né? Então, os atos públicos eles serão avaliados, né, em relação a esses dois aspectos, mas principalmente quanto à economicidade, eficiência e eficácia, né, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial das entidades públicas. Além disso, né, a auditoria de gestão vai também avaliar o resultado, né? A gente viu que não importa só a questão financeira, né? As políticas públicas, os programas do governo, eles têm que trazer algum resultado, né? Isso em termos de eficácia e efetividade, que vimos na aula anterior, né? Eficácia é cumprir as metas, efetividade é de fato fazer com que esse resultado se traduza, né, em alguma transformação social. E então essa auditoria ela vai abordar determinados aspectos, né? Vai realizar essa comprovação da legalidade e legitimidade, avaliar resultados considerando determinados aspectos. O primeiro deles é o aspecto da observância de leis e normas, né? Muito relacionado ao princípio da legalidade. Segundo aspecto é em relação à execução dos programas de contrato, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos. Terceiro aspecto é em relação ao cumprimento dos princípios, né, dos princípios fundamentais de planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competências e controles. O quarto aspecto é o de desempenho, né, o desempenho administrativo e operacional das unidades de administração direta e entidades supervisionadas. Quinto aspecto é o de controle e utilização de recursos, né, no caso de bens e valores, né, sobre o uso e guarda de administradores ou gestores. É importante sempre destacar que o controle desses recursos, o recurso a que se refere aqui é o recurso público, né? E independente de quem esteja gerenciando esse recurso, seja uma entidade privada ou uma entidade pública, né? Todos devem prestar contas. O sexto aspecto, então, é o de exame e avaliação, né? No caso das transferências e aplicações de recursos, orçamentários e financeiros, das unidades de administração direta e entidades supervisionadas, e verificação e avaliação de sistemas de informação e a utilização de recursos computacionais das unidades de administração direta e entidades supervisionadas. Então, é sempre bom destacar, né, que tem aquela divisão, né, aquela estrutura, administração direta e indireta. Todo e qualquer
agente, seja público ou privado, seja pessoa física ou pessoa jurídica, que porventura venha a gerenciar, utilizar algum recurso público, todos esses agentes devem prestar conta. Então, a auditoria de gestão pública vai abranger todos eles, né, qualquer pessoa, administração direta e entidades supervisionadas. Agora vamos para objetivo e objeto da auditoria governamental. Bom, os objetivos. O primeiro deles é examinar a regularidade, avaliar a eficiência da gestão administrativa e dos resultados, bem como apresentar subsídios para o aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos e controles internos das unidades de administração, direta e indireta. Então aqui, pessoal, a gente vê que o objetivo da auditoria não é encontrar o erro em si, né? Não é encontrar a deficiência, não é encontrar o desvio, mas sim é examinar a regularidade, avaliar a eficiência para apresentar subsídios de aperfeiçoamento à administração. Então, o objetivo da auditoria nunca é chegar a um julgamento, né, do que é certo, o que é errado, do ponto de vista legal, de penalidades, nesse sentido. Mas sim fazer os apontamentos do que está correto e do que está errado para que a administração possa, então, tomar decisões para aperfeiçoar o seu gerenciamento. É claro que, porventura, pode aparecer, né, algum problema, algum erro, algum desvio que possa resultar em processo administrativo disciplinar ou em alguma ação judicial, né, em alguma denúncia para o Ministério Público e para as instituições que são adequadas, né, para se fazer isso. Isso pode acontecer a partir da auditoria? Pode, mas a finalidade principal da auditoria não é isso. Né? Isso é um resultado, uma consequência do trabalho da auditoria. O trabalho da auditoria é examinar a regularidade, avaliar a eficiência da gestão administrativa e apresentar subsídios para aprimorar a gestão pública. Em relação a isso, a auditoria governamental possui vários objetos de análise. Né? Então, primeiro a gente viu os objetivos, né? O que ela busca fazer, né? E agora vamos ver os objetos que ela busca analisar, que ela busca examinar. Então, o primeiro deles é os sistemas administrativos e operacional. Esses sistemas, eles são do controle interno, utilizado na gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Então, esses sistemas, seja administrativo ou operacional, ele é objeto da auditoria. Né? A maneira como a gestão definiu, né, como ela definiu para gerenciar os seus recursos. Depois, execução de planos, programas, projetos e atividades que envolvam recursos públicos. Né? Então, vocês vão ver que a auditoria ela é bem ampla, ela não vai somente chegar lá na entidade pública e ver como é que as coisas são feitas. Né? Antes disso, ela vai analisar uma série de documentos, né? Por exemplo, um processo de licitação. Ela vai verificar desde lá do edital até as notas de empenho, a ata de registro de preço, se existir, né? O contrato com as empresas, as notas fiscais, a entrega dos produtos, verificar se os produtos eles estão de fato, né? Foram de fato recebidos e utilizados. Então, ou seja, é bem amplo a atuação, né, objeto da auditoria. Verifica também a aplicação dos recursos transferidos pela União às entidades públicas ou privadas. Né? Aquilo que eu falei, né, não interessa se o agente é público ou privado, todo mundo, todos os recursos, né, são objeto da auditoria. Contratos em entidades privadas, né, ou seja, contratos firmados por gestores públicos com entidades privadas para prestação de serviços, execução de obras e fornecimento de materiais. Então, todos os contratos são objetos. Processos de licitação,
sendo ele dispensa ou inexigibilidade, não interessa. Todo processo de licitação, mesmo esses, né, que possuem dispensa e inexigibilidade, eles também são alvo, né, da análise do exame da auditoria. Instrumentos de sistemas de guarda e conservação de bens e patrimônios, né? Então, aqueles sistemas que a administração possa criar, né, para fazer esse gerenciamento. Então, esses sistemas também, esses instrumentos são objeto da auditoria. 7. Então, os atos administrativos, de que resultem direitos e obrigações do poder público, em especial os relacionados com a contratação de empréstimos internos ou externos e com a concessão de avais, né? Então, os atos administrativos também é objeto de exame da auditoria. A arrecadação e restituição de receitas tributárias. E sistemas eletrônicos de processamento de dados, né? Esses sistemas que têm tanto entrada quanto saída de informação, né? E nesse caso aqui, o que ela vai buscar avaliar, né? Examinar a segurança desse sistema, né? A segurança lógica e a confidencialidade desses sistemas, né? Tem que saber se eles são confiáveis, se eles são seguros para serem utilizados, a eficácia e a eficiência desses sistemas e também se esses sistemas eles se enquadram na legislação, se ele obedece, né, aos dispositivos legais, né? Então, a auditoria ela avalia todos esses aspectos aqui. Todos esses são os objetos, né, da auditoria governamental. Aqui a gente tem um exemplo. Este relatório de auditoria ele está postado lá na sala de aula, né, da nossa disciplina, junto com esse vídeo. Então, vocês vão conseguir acessar ele por lá. Tem o link aqui no slide, mas está muito pequeno, não dá para vocês enxergarem. O slide que eu coloquei em PDF, talvez vocês consigam, né, copiar e colar para acessar o link direto, mas o relatório em PDF está lá. Bom, esse é um relatório de auditoria, né? Aqui eu busquei trazer esse relatório só para a gente ver alguns elementos dentro desse relatório, né? Então, aqui a gente vê o objeto, né, de análise dessa auditoria, que seria o processo, né, de gerenciar processos disciplinares, né? Então, processos disciplinares ele é bem amplo, ele é bem complexo, e essa auditoria vai analisar, examinar esse processo. Aí, depois que foi feito todo o trabalho da auditoria, né, eles tiveram vários resultados, vários apontamentos. Então, um deles que eu destaco aqui para vocês é uma coisa muito simples, mas que a auditoria também verifica, né? Então, o primeiro ponto aqui que a auditoria levantou foi a deficiência nos controles relativos à regularidade formal dos autos, né? O que significa essa regularidade formal dos autos? Datar adequadamente os documentos produzidos no curso do processo disciplinar. O que é isso? A auditoria verificou, né, que havia certos problemas, né, certa ineficiência, né, ineficácia no quesito de datar os documentos. A gente sabe que dentro de um processo, né, tem que ter os documentos datados corretamente, né? E então a auditoria identificou esse problema. Aí, no caso, foi feita a análise, né? E a recomendação, então, né? A recomendação foi que os servidores, né, tenham especial atenção, né, à posição das datas nos documentos processuais. Mas tem um ponto aqui adicional, né? É que a instituição estava em processo, né, de implantação de um sistema eletrônico, né, chamado EDOC, EDOC na casa, né? Sistema EDOC na casa. Então, nesse caso aqui, esse sistema eletrônico, ele já iria facilitar essa atividade, essa operacionalização da datação correta dos documentos, né? Então, aqui, como conclusão, né, a auditoria ela concluiu que a recomendação ela foi então atendida, né?
Então, ou seja, ela identificou um problema teoricamente simples, mas que pode gerar problemas lá na frente, né, muito maiores. Um documento datado incorretamente, né, pode às vezes até anular um processo, dependendo do caso. E aí, como recomendação, né, tem essa a observância, né, atenção especial pelos servidores, mas também tem a implantação de um sistema eletrônico que vai, então, facilitar essa atividade, que é uma atividade operacional, né, uma atividade simples, mas que deve ser feita de forma correta, né? Então, aqui ela considerou a recomendação como atendida. Aqui tem o link, né, para acessar o PDF desse relatório, mas o relatório está na sala de aula do Google. Agora vamos ver a abrangência da auditoria governamental. A abrangência da auditoria governamental, então, ela foca, né, nas atividades de gestão, seja ela da administração direta ou indireta. E esse exame, né, essa abrangência da auditoria governamental é justamente para examinar a gerência dos recursos públicos e dos sistemas de controle, né, dos sistemas de controle que a administração pública irá desenvolver, né, possui atualmente e poderá desenvolver. E, dentre esses sistemas de controle, o que a auditoria vai considerar é, então, sistemas administrativos, operacional e contábil. Então, quando a gente fala de sistema de controle, a gente não está se referindo a um programa de computador. O sistema de controle, ele é todo esse aspecto administrativo, operacional e contábil. Então, por exemplo, se você define um determinado procedimento, como se fosse um checklist, etapas para se realizar um determinado ato público, né? Por exemplo, o uso de material de escritório, né? E você define lá um sistema operacional, né? Os procedimentos, né? Então, por exemplo, o setor vai solicitar o almoxarifado vai levar o produto até o setor, junto com um recebido de protocolo, né? Então, o chefe do setor vai assinar o recebido, né? O material foi recebido. Então, como se trata de um material de consumo, né? Ele vai ser consumido ali naquele setor. Então, até mesmo esses procedimentos, que não necessariamente precisam estar dentro de um sistema, de um software, né? Então, eles também são alvo da auditoria. Então, a gente tem que entender que sistema de controle é muito mais do que softwares, né? Por exemplo, verificar assinaturas, verificar a data dos documentos, isso também é um sistema de controle. Faz parte, né? São elementos dentro de um sistema de controle. Então, os principais atores, né? E aspectos envolvidos na auditoria governamental. Os principais atores são as pessoas, os recursos, os sistemas, as organizações, órgãos de controle e o que a gente chama de clientes. Né? Pessoas. As pessoas envolvidas na auditoria governamental são os ordenadores de despesa da administração direta e dirigentes da administração indireta. São aquelas pessoas que arrecadam, gerem e guardam o dinheiro público, né? Aquelas pessoas que deram causa à perda, subtração, extravio ou estrago de valores de bens e materiais que sejam de materiais que sejam responsáveis, né? Ou então pessoas responsáveis por entidades que recebam recursos para fins sociais. Então, são todas essas pessoas que são atores, né, envolvidos na auditoria governamental. Recurso. Os recursos envolvidos são financeiro, humano, material e tecnológico. Então, ou seja, não é somente o recurso financeiro, são todos os recursos que a administração pública possui. Sistemas. Sistema financeiro, orçamentário, contábil, patrimonial, material, legislação de pessoal,
e etc., né? Ou seja, todos os sistemas que possam existir, né, que a administração pública utilize. Organizações, unidades da administração direta, entidades da administração indireta, organizações responsáveis por qualquer recurso público. Exemplos: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades de cooperação com serviço público, etc. Ou seja, todas as organizações que de alguma forma utilizem recursos públicos. Órgãos de controle, aí você tem a Secretaria Federal de Controle Interno, lá da CGU, os Tribunais de Contas da União, Tribunais de Contas dos estados e municípios, entidades de auditoria das entidades de administração indireta e auditores independentes. Aqui a gente tem que entender que todos esses órgãos, eles prestam serviços de auditoria. Embora, no caso, a Secretaria Federal de Controle Interno é uma secretaria que está dentro da CGU, né, da Corregedoria Geral da União. Ela é o órgão responsável pelo controle interno do Poder Executivo. Os tribunais de conta, eles auxiliam o Poder Legislativo a fazer o controle externo, né, do Executivo. Em paralelo a isso, eles também fazem recomendações para o controle interno dos órgãos do Poder Executivo. Então, vira e mexe, você sempre vai encontrar alguma normativa, algum material referencial de como que os órgãos do Poder Executivo devem utilizar os recursos. E, geralmente, esses materiais são criados pelos tribunais de contas, né? Ou seja, é como se eles já estão dando esse serviço, esse apoio, para que lá na frente, né, não tenha problema, eles não encontrem problema, no caso, quando eles forem assessorar o Poder Legislativo, né? E as entidades de administração indireta, elas também possuem as suas unidades de auditoria, né? Então, também são órgãos de controle e também auditores independentes, né? Muitos deles são auditores externos, né? Às vezes são auditorias externas contratadas pelos próprios órgãos públicos, né? E também são considerados órgãos de controle. E por último, né, o que a gente considera clientes, no caso os clientes da auditoria, é o próprio governo e a sociedade. A gente viu que o governo, no caso, a administração pública, né, os gestores, eles se beneficiam da auditoria porque ela ajuda a aperfeiçoar a gestão pública, e a sociedade se beneficia porque aumenta a credibilidade, né, da sociedade perante o governo sobre como ele está gerenciando os recursos. A gente viu anteriormente que a auditoria surge na medida que se aumenta a separação, né, entre quem é o proprietário dos recursos e quem está gerenciando os recursos. No caso, a sociedade, ela é a proprietária dos recursos públicos, porque nós pagamos os impostos, mas quem gerencia é o governo. Então, existe uma separação muito grande entre esses dois elementos. Então, a auditoria vai justamente trazer mais confiabilidade, né, para o governo, para que a sociedade olhe e confie na forma que o governo está gerenciando os recursos. Certo, pessoal? Então, esses foram os tópicos, né, de finalidade, objetivos e objeto e abrangência da auditoria governamental. No próximo vídeo, então, a gente vai ver as formas de execução da auditoria governamental. Ok, pessoal? Por enquanto é isso. Um abraço. Tchau, tchau.